terceiro trimestre de 2021 da Escola Bíblica Dominical. E hoje nós vamos falar sobre a lição de número 2, o reino dividido, Jeroboão e Roboão. Se você quer entender biblicamente sobre essa maravilhosa lição e aprender com os erros e acertos de Roboão e Jeroboão, fique conosco até o final deste vídeo e você vai ser edificado pela maravilhosa palavra de Deus. A graça e a paz, eu sou o professor Anderson Velasque e este é o seu canal Sentinelas da Teologia. Graça e paz, sou o professor Daniel Venâncio e bem-vindos a mais um vídeo do canal Sentinelas da Teologia. E antes de você continuar conosco nesta abençoada aula da lição de número 2, não se esqueça de ativar o sininho de notificação para que você receba as notificações dos nossos novos vídeos. Se inscreve no nosso canal, você nos ajuda muito se inscrever no nosso canal. Às vezes nós temos muitos irmãos e amigos que assistem nossos vídeos, mas não são inscritos. Então se inscreva aí, nos ajude e também deixe aquele like missionário, que cada vez que você curte os nossos vídeos são mais divulgados pelo YouTube e a palavra de Deus com certeza é mais divulgada. E a lição de hoje, então, a lição de número 2, que tem como título Reino Dividido, Jeroboão e Roboão. E para falarmos dessa divisão do reino, professor Anderson, é importante nós salientarmos que o princípio que foi quebrado, que causou nessa ruptura do reino de Israel bíblico, né? A ruptura se deu por causa da quebra de aliança. Deus havia feito uma aliança com Abraão de escolher um povo que seria o seu povo. Depois Deus estende essa aliança ao rei Davi, dizendo que da sua linhagem descenderia um rei, que seria um rei que julgaria com justiça, com equidade e teria um reinado perpétuo. Mas o princípio dessa permanência passava pela obediência, inclusive a fidelidade a Deus. E é justamente onde nós vemos o erro da nação, onde nós vemos o erro dos reinos, ou dos reis, que fizeram o quê? Ao invés de permanecerem fiéis ao Senhor, se tornaram infiéis através da idolatria, que nós comentamos na aula passada, que o próprio rei Salomão ele acabou abrindo a porta para a idolatria entrar, sendo instituída, né? Essa é a verdade, que a idolatria sempre esteve presente de alguma forma, mas agora ela vai sendo instituída e cada vez mais adentrando não só o coração, mas também agora exteriorizando através de altares, de templos e assim por diante. Então essa idolatria, ela seria explícita, né? Antes era uma idolatria escondida de algumas pessoas, que era vergonhosa. Agora não. Agora seria algo normal, apoiado pelo governo e que as pessoas poderiam fazer ao bel prazer. Muito parecido com muitas coisas que acontecem hoje na atualidade, Daniel, que antigamente era vergonhoso, antigamente era às escondidas e hoje é apoiado pelos governos e é divulgado como se fosse algo bom para a sociedade. Ou seja, o coração do povo agora passa a estar dividido entre Deus e deuses pagãos. E Deus não aceita ser dividido, né? Porque ele é Deus, ele é Senhor, ele é soberano e ele quer reinar de forma soberana. Porque ele é o único Deus verdadeiro. Então os outros são mentiras. O primeiro mandamento é este, né? Que Israel não deveria adorar outros deuses. Então eles estão ferindo diretamente o mandamento de Deus, que era fazer parte da aliança. Isso aí, perfeito. Quando a idolatria entra no meio do povo, a consequência dela é a divisão. Primeiro, já divide o povo de Deus, né? Agora Deus não é mais o centro, existem outros deuses ocupando o lugar. E como se não bastasse, o que acontece no mundo espiritual, ele se estende para o mundo físico. Então, quando a idolatria vem, causa o quê? Uma ruptura no reino. E aí nós queremos dividir essa ruptura em dois momentos. Primeiro, falando sobre Roboão, seus erros e seus acertos,
Depois também falamos sobre Jeroboão, a forma como Jeroboão reinou e as consequências das suas atitudes no reino. Quando nós falamos da divisão do reino, queremos lembrar só que o reino permaneceu unido até a morte de Salomão. Quando Salomão morre, o seu filho Roboão é quem assume o trono por direito, né? Ele assume o trono, só que com a morte de Salomão, inimigos que foram feitos, né, ainda quando Salomão estava em vida, e um deles foi o próprio Jeroboão, alguém que era do meio, né, não era de fora. Jeroboão fazia parte, ele era um israelita, ele era pertencente a uma das 12 tribos de Israel. Então, no reinado de Salomão há uma insatisfação e ele tem que fugir para não ser morto. Só que com a morte de Salomão avisam ele e ele volta para Israel, e ali então ele reúne o povo para reivindicar algo que estava sendo já bem custoso para o povo, que era a questão do tributo que Salomão, no empreendimento de seus palácios, de suas casas reais, ele aumentou muito e muito mesmo os impostos do povo, e agora o povo vai até Roboão pedindo clemência, né, pedindo misericórdia, que Roboão aliviasse então esses impostos pesados. Roboão, ele pede 3 dias para o povo para consultar os seus conselheiros, e aí é que nós encontramos o primeiro erro de Roboão. Roboão não errou em consultar, ele acertou. O problema foi que ele teve 2 grupos de conselheiros. Os conselheiros mais experientes, os anciãos, que já haviam sido conselheiros de Salomão, e como se não bastasse, ele também foi recorrer aos jovens, aqueles que se criaram com ele, que tinham as mesmas experiências ou menos experiências do que ele. Roboão comete o seu primeiro erro, que foi o quê? Seguir os conselhos de pessoas inexperientes. Então, Anderson, qual a lição que nós podemos tirar desse primeiro erro de Roboão, né, em deixar de ouvir as pessoas experientes para ouvir as pessoas inexperientes na área do aconselhamento? Aqui nós vemos na aplicação do texto, dos exemplos que nós tiramos do texto bíblico. Porque a Bíblia vai nos narrar todo um contexto, toda uma história, mas nós sempre tiramos lições para nós, hoje, atualmente, para que nós possamos compreender, não cometamos os mesmos erros que eles cometeram, e também possamos pegar os bons exemplos, para que sigamos os bons exemplos, professor Daniel. Então você que é amante da escola bíblica, você professor da escola bíblica, pega estes subsídios que nós vamos trazer para que você possa aplicar na sua turma e também na sua vida. Porque nós vamos ver que Roboão, após a morte do seu pai Salomão, quando ele assume o reino, vem sobre ele o primeiro questionamento, a primeira proposição do povo. E agora o Roboão precisava tomar a sua primeira decisão, o seu primeiro ato, a sua primeira ação como rei. Nós falamos no vídeo passado, a lição de número 1, que Salomão, a sua primeira ação como rei foi priorizar a glória de Deus. Porque a primeira ação de Salomão como rei foi construir o templo para a glória de Deus e para o louvor a Deus. Aqui nós vamos ver a primeira ação, a primeira atividade, a primeira decisão de Roboão como rei de Israel. E como comentou o professor Daniel, Roboão, o povo questiona o porquê para aqueles impostos, aqueles subjugo tão alto que foi imposto por Salomão, pedindo para que Roboão aliviasse, para que Roboão fosse mais complacente do que o seu pai Salomão foi. E nós vamos ver que Roboão ele vai pedir conselho aos homens os anciãos que viveram na mesma época, viveram junto, ouviram e participaram da sabedoria de Salomão. E olha o conselho que eles deram a Roboão. Eles falaram, olha o conselho, lá no versículo 7 do capítulo 12 do primeiro livro de Reis, vai dizer assim, e eles, os anciãos, lhe falaram dizendo, se hoje fores servo deste povo, e o servires, e respondendo-lhe, lhe falares boas palavras, todos os dias lhe serão servos. Então, que ensinamento, professor Daniel, que lição que nós tiramos desse conselho? Olha o que eles falaram. Um líder,
ele não é líder pela força. Ele deve conquistar essa liderança. O líder ele tem que ser o exemplo dos seus liderados. Então os anciãos estavam dizendo, Roboão, tu quer que o povo te admire? Tu quer que o povo te siga? Tu quer que o povo seja fiel a ti? Então seja servo deles. Assim como o teu pai Salomão, que quando assumiu o reino, ele disse, Deus, eu quero sabedoria para que eu possa com justiça e com a direção de Deus julgar e cuidar do povo. Salomão estava dizendo, eu quero ser servo desse povo. O que os anciãos estavam dizendo? O rei, ele existe para servir o povo, para o bem do povo, para o crescimento do povo. O rei não está aqui para ser servido, o rei está aqui para servir e solucionar os problemas do povo. Então qual foi o conselho dos anciãos? Serve o povo, ama o povo, trabalha, reina por o bem do povo. Aqui é a primeira lição que nós tiramos para os obreiros, líderes, pastores, que nós não estamos aqui para ser servidos, né, professor Daniel? Nós estamos aqui para servir. Então, professor da escola bíblica, aplique isso. A lição que nós tiramos desse conselho sábio. Você quer ser um líder ou um líder? O líder não domina pela força. Aquele que domina pela força é um tirano, é um ditador. Este não é um líder. Aquele que domina pela força é um ditador, alguém que usurpa o poder. Mas aquele que é um líder verdadeiro é aquele que ele lidera pessoas que estão dispostas a servi-lo. É aquele que conquista admiração. É aquele que chama para si o compromisso e as pessoas, esse nós queremos seguir, porque este lhe dá um exemplo de servo. Este lidera para o bem de todos e não para o bem de si próprio. Este foi o conselho dos anciãos. Seja humilde, Roboão. Lidera para o bem do povo. Ama o povo assim como teu pai amou. Agora nós vamos ver o conselho dos jovens, que a Bíblia vai dizer que eram jovens que eram da mesma idade de Roboão. E o conselho nós vemos que o conselho dos jovens foi dizendo assim, né, o conselho deles, diz pro povo, diz assim pro povo, Roboão, que o meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos do meu pai. Então nós vemos que o conselho dos moços foi um conselho de soberba, de orgulho. Eu disse, não, tu tem que ser melhor que o teu pai. Tu tem que mostrar mais força. Tu tem que mostrar que tu é mais rude, porque aí o povo vai temer e vai te respeitar. E às vezes nós caímos nesse erro de achar que o segredo da liderança está no nosso nome, na nossa posição, na nossa eloquência. Tem pessoas que acham que a sua liderança está embasada em si próprios. Roboão achou que ele era mais poderoso que o seu pai. E os anciãos falaram, não, a tua liderança, os anciãos, o conselho dos anciãos, a tua liderança vai estar no teu serviço, no teu exemplo. E os jovens vão dizer, não, a tua liderança vai estar no teu orgulho, em demonstrar que tu é maior e mais rígido do que o teu pai foi. E aqui nós vemos o primeiro erro de Roboão, que foi ele dar ouvidos e deixar que a soberba, o orgulho, fosse ao seu coração e pensar que o povo iria obedecer simplesmente pelo fato dele se achar mais poderoso, mais rude e mais severo do que o seu pai Salomão. Nós vemos que o povo, naquele instante, com aquela resposta, Roboão dando ouvido para aqueles moços, nós vemos que Roboão ele cai em descrédito e o povo vira as costas para Roboão. E o segundo erro de Roboão foi que lá em 2 Crônicas, capítulo 12, versículo 1 está registrado. Diz que Roboão, ele deixou a lei do Senhor. E não foi, e este pecado não ficou só com Roboão. Diz que todo o povo foi com ele. Olha só o que diz, 2 Crônicas, capítulo 12, versículo 1, diz assim: E sucedeu, pois, que havendo Roboão confirmado o reino, e havendo se fortalecido, deixou a lei do Senhor, e com ele todo Israel. Então o segundo erro gravíssimo de Roboão foi que ele deixou a lei do Senhor, deixou os mandamentos, deixou as orientações, deixou de ouvir pessoas que eram usadas por Deus para abençoar o seu reino, e com ele o povo, diz que com ele todo o Israel.
Então, Anderson, esse foi o segundo pecado gravíssimo que Roboão cometeu. Deixou a palavra do Senhor de lado. E quais as consequências para este ato, Anderson? E aqui nós vemos o exemplo de um líder, um exemplo de um pastor, de um obreiro. Nós vemos exemplos que congregações, grupos de cristãos, em que o pastor, os sermões do pastor, a vida do pastor, os conselhos dele são todos pautados na Bíblia. E nós vemos que é um grupo, uma congregação que ela vive a Bíblia. Os obreiros amam a Bíblia, seguem a Bíblia, porque eles olham para o líder. O meu líder, ele ensina a Bíblia, a mensagem dele é a Bíblia, a pregação dele são as Escrituras. Diferente quando nós vemos pessoas que são lideradas por homens que são guiados pelos seus sonhos, visões, seus pensamentos, suas ideologias, que muitas vezes não estão de acordo com a Bíblia. Eles tentam acomodar a Bíblia às suas ideologias, quando na verdade todas as nossas ideologias devem ser acomodadas, transformadas pela Bíblia. E o que acontece? As pessoas acabam seguindo esses líderes. Então um mau exemplo acaba levando outras pessoas a seguirem este líder, achando que ele é meu líder, ele é meu espelho, ele é minha referência. E nós vemos quantas pessoas, denominações, instituições, que se afastam da verdade, se afastam da palavra de Deus para seguir conselhos de homens. Se afastam da verdade do Evangelho para seguirem visões de homens. Se afastam da verdade bíblica para seguirem heresias, mentiras, alucinações de líderes que se afastam da verdade. E olha a tristeza. Um rei que tinha como missão, né, conduzir o povo a Deus, tinha sobre a sua responsabilidade, porque ele era rei, todo o templo com suas ordenações, com seus cultos. Só que o principal elemento do culto, que era a palavra de Deus reinando e conduzindo eles, ele deixa de lado. Então era um rei que tinha todo o aparato religioso, mas não tinha o principal, que era a orientação de Deus, porque ele resolveu deixar de lado e todo o povo seguiu ele. Então, isto é resultado do quê? Da idolatria quando entra no meio do povo, no coração do líder, porque a primeira coisa que ela faz é afastar o homem da presença de Deus, é tirar do coração do homem as orientações de Deus e fazer com que ele siga o seu próprio coração. Então, resumo das duas primeiras lições que nós tiramos dessa lição hoje já, das primeiras duas lições. O líder, ele deve servir, ele deve ser um exemplo de serviço, de amor, e não por ganância nem por orgulho. E o líder, hoje, na igreja, ele tem por obrigação conduzir o povo a Deus. E como é que o líder conduz o povo a Deus? Com a palavra de Deus, sempre servindo e dentro da palavra. Dentro, de acordo com a palavra, e servindo para que o povo se aproxima, conheça e sirva a Deus por cidadão. E aí agora nós vamos ver, irmãos, que tudo isso que está acontecendo na história do povo faz parte do que? Da soberania de Deus. Perfeito. Porque essa insatisfação do povo leva então o povo a eleger um novo líder, que é Jeroboão. E Jeroboão então pega essa parte do povo e sai. E então há uma ruptura, há uma divisão. Roboão, vendo esta divisão, ele se ira contra essa situação e faz o quê? Quer resolver por meio da força. Roboão, ele reúne o povo, reúne o seu exército para pelejar contra Jeroboão. E quando ele está preparado para a peleja, Deus levanta o profeta Semaías. E o profeta Semaías vai até Roboão e diz para Roboão não pelejar contra Jeroboão. Por quê? Porque aquela situação era Deus quem havia realizado. O texto está lá em 2 Crônicas 11:4, vai dizer assim: assim diz o Senhor, isso o profeta Semaías falando a Roboão. Assim diz o Senhor, não subireis, nem pelejareis contra os vossos irmãos, tornai cada um a sua casa, porque de mim
proveio isso. Ou seja, Deus já estava conduzindo o povo a sofrer as consequências por causa do abandono, da apostasia da fé. Então, toda essa revolta, toda essa divisão, não era porque simplesmente Roboão decidiu agir assim. Deus já estava preparando o terreno para limpar o terreno deste mal que era a idolatria, que estava infiltrada no meio do povo. E isso, professor Daniel, é muito importante, porque isto é um contexto teológico. Porque às vezes nós podemos olhar para a lição e na introdução da revista vai dizer que o principal motivo da divisão do povo foi Roboão. Não. Teologicamente correto, sendo Bíblia, nós temos que pegar todo o contexto do discorrer, nós vamos ver lá no capítulo 11 do primeiro livro de Reis, Deus, através do profeta Aías, entregando uma profecia, fazendo uma promessa a Jeroboão, muito antes de Roboão cometer o erro para que o povo dividisse. Deus vai usar o profeta Aías lá no capítulo 11, a partir do versículo 31, para dizer para Jeroboão que Deus iria dar 10 tribos, Deus levantaria Jeroboão como rei, e Deus dividiria o rei, e Deus daria 10 tribos aos poderes de Jeroboão. Por que isso? Porque isso era em consequência da ira de Deus contra a idolatria que entrou no reino através das concessões de Salomão. Deus tratando a infidelidade de Israel. E lá no capítulo 12 de 1 Reis, muito semelhante onde o professor Daniel leu em Crônicas 11, no capítulo 12, versículo 24, vai dizer novamente, ratificando, narrando a profecia, dizendo bem assim, ó: assim diz o Senhor, não subireis nem pelejareis contra vossos irmãos e os filhos de Israel, cada um volte para a sua casa, porque eu, o Senhor, é que fiz isto. Então, olha só, toda a divisão, este contexto era um ato da soberania de Deus. O reino não dividiu simplesmente porque o Roboão era orgulhoso e deu ouvido aos conselhos dos jovens. Não, Deus usou o conselho dos jovens e usou o coração duro de Roboão para cumprir a sua soberana vontade. Então Deus, antes de Roboão dar ouvido aos conselhos dos moços, Deus já havia dito que iria dividir o reino. E aqui, quando o Roboão vai tentar levantar o exército para recompor as tribos de Israel, Deus vai dizer: essa divisão, essa confusão está acontecendo porque eu quero, eu estou fazendo isso, eu estou dividindo. O que nos mostra aqui teologicamente? Que Deus usa os erros dos homens, o coração duro dos homens, os acertos dos homens também, para que a sua soberana vontade, os seus planos, os seus projetos aconteçam na história. Deus não age conforme as nossas ações, mas isso é muito mais profundo. As nossas ações são consequência da vontade de Deus. Preste bem atenção, professor, baseado no que a Bíblia está nos dizendo, no contexto bíblico. Deus não age, Deus não toma decisões e age conforme as ações, acertos e erros dos homens. Não. As ações dos homens são consequência do plano soberano de Deus na história da humanidade. A história da humanidade, ou a história dos homens, foi escrita pelo próprio Deus. Deus tem o controle da história. E a prova disso é o que nós estamos falando através dessa revista. Tudo segue um curso. Esse curso não é acaso e consequência das coisas que eu faço. Exato. Esse curso tem um nome: vontade soberana de Deus. E tudo vai se cumprir exatamente como Deus, na sua soberana vontade, como diz a Bíblia, né? Aquele que faz todas as coisas segundo o conselho, o seu bom conselho, o beneplácito da sua vontade. É o que o profeta, ou melhor, é o que o rei Davi, ele vai falar no Salmo 139, né? Sobre a onisciência de Deus. Perfeito. Antes que eu houvesse, né, todos os meus dias já haviam sido contados diante dele. Ou seja, Deus é o Senhor da história. Então, Anderson, finalizando esse primeiro ponto, né, dos erros e acertos de Roboão, lembrando que a divisão do reino não foi política. A divisão do reino foi porque Deus
assim estava tratando por causa da idolatria que havia entrado no meio do povo de Israel. Então não podemos atribuir esta causa ao curso natural da história. Não, é a ação providencial de Deus para que o povo não se perdesse. Porque aquele curso, aqueles fatos, eram consequência da vontade soberana de Deus. E aqui tem um dado interessante que tu citaste, e nós já linkamos com o segundo rei, que é Jeroboão, né? Segundo rei, mas primeiro rei, tribos do norte, das 10 tribos. Quando o profeta Aías, ele vai falar com Jeroboão e dizer que 10 tribos ficariam sob o comando de Jeroboão, ele também diz que Deus, por amor a Davi, a aliança que havia feito com Davi, a promessa a Davi, né? Preservaria 2 tribos, porque havia uma promessa que seria dessa tribo que haveria de nascer o rei dos reis e senhor dos senhores, né? Aquele Jeroboão, ele tem a chance, Anderson, de fazer as coisas certas, porque o reino que cai nas mãos dele não cai por acaso, é Deus quem dá. Isso é interessante. O reino que cai nas mãos de Jeroboão não cai por acaso, por erro de Roboão, não, cai porque Deus falou que daria. E Deus cumpre essa palavra. Deus cumpre essa palavra. E ali então há uma divisão. 10 tribos ficam sob o comando de Jeroboão, que é o primeiro rei de Israel. Então Jeroboão vai ser o primeiro rei das 10 tribos que serão conhecidos como as 10 tribos do norte. E Roboão tem a oportunidade de começar certo, mas ele erra e erra muito feio. Por quê? Porque quando ele começa a reinar, a preocupação dele era o seguinte: toda a vida do povo passava girava em torno da sua adoração a Deus, do seu culto a Deus. E o templo ficava em Jerusalém. E Jerusalém pertencia à tribo de Judá, que agora era governada por Roboão. O que Jeroboão faz? Espera aí. Para o povo não ter ir para lá, ir lá ter contato com o templo, com o culto, ver seus irmãos, ver o rei, e aí ele acabar ficando por lá, eu vou construir 2 locais de adoração aqui no norte. E ele constrói um templo em Betel, que ficava ao sul, né, de Israel, bem na divisa com Judá, e constrói outro templo ao norte, lá em Dan. E ali ele então constrói 2 bezerros de ouros e chama o povo e diz: olha, vocês não precisam mais ir a Jerusalém, porque o Deus que tirou vocês do Egito está aqui. Esses 2 deuses, né, representado através de um touro em Betel e outro que ficava em Dan. Então o povo não precisava ir para Jerusalém. Ele poderia adorar a Deus ali mesmo, né? Um falso culto, né? Jeroboão vai cometer um segundo erro, que é instituir sacerdotes que não eram da tribo de Levi. E mais, ele expulsa os sacerdotes levíticos e eles voltam para Israel, porque Deus conduzia todas as coisas e precisava permanecer o culto corretamente como deveria ser feito lá. E então Jeroboão expulsa esses sacerdotes e institui seus próprios sacerdotes. E a Bíblia vai dizer que eram homens levianos, eram homens que não tinham dominados pela ganância, corruptos, idólatras. E ele próprio vai se instituir como sacerdote principal na adoração. E as consequências disso quais foram, Anderson? Aqui nós vemos algumas lições muito importantes de um líder que não queria perder seus liderados para outro líder. Ele estava preocupado, sabe aquele pastor de uma grande igreja? Se por um lado tu falaste que Roboão quis governar através da força, Jeroboão quis governar através do medo, né? E para isso ele tentou contentar a vontade do povo. O que Jeroboão vai fazer para tentar convencer o povo? Por quê? Chegava a época do sacrifício, do culto, o povo iria, como todos os anos, até Jerusalém
para oferecer sacrifício e adoração ao verdadeiro Deus conforme a palavra ensinava. O que Jeroboão vai fazer? Eu não posso perder esse povo. Eu vou inovar, fazer uma coisa nova. Eu vou mandar construir bezerro de ouro, porque não tem bezerro de ouro lá no templo. Lá só tem a Arca da Aliança que fica dentro do Santo dos Santos, que o povo não pode ver. Mas eu vou construir bezerros de ouro para dizer que esses são os deuses que tiram eles do Egito. Nós percebemos o quê? Que assim hoje, muitos líderes tentam trazer inovações para chamar o povo. Reunião de empresário, tantas coisas que não tem nada a ver com o contexto bíblico. Não é Cristo. Todas as vezes que você traz inovações, você deixa Cristo de lado. Hoje, o sentido do culto, a adoração do culto, das pessoas estarem no culto, é a pessoa de Jesus Cristo, que é o Salvador, para adorarem ao Pai através da obra de Cristo. O que Jeroboão fez? Inovou, e toda vez que há uma inovação, Deus fica de lado, porque não estava na Bíblia, não está de acordo com as Escrituras. Então, professor da escola bíblica, igreja, toda inovação, ela é contra as Escrituras, porque a Bíblia ela nos traz todas as diretrizes, nos traz todo o Evangelho perfeito para que amemos e adoramos a Jesus Cristo. As inovações são coisas de homens para não perder o povo ou para ter o povo, que acaba caindo na idolatria. Pessoas que vão para o culto, não por causa de Cristo, mas por causa da prosperidade, por causa de tantas outras coisas que não é o Evangelho de Jesus Cristo. Foi isso que o Jeroboão fez. E nós vemos aqui o principal erro de Jeroboão. É instituir culto que não era o culto bíblico. E que não era para o Deus da Bíblia, eram para deuses estranhos, que eram bezerros de ouro. E muita gente hoje está fazendo isso, sem perceber. Como disse o professor Daniel, né? O velho que o Jeroboão fez lá, só que com cara nova, com cultos temáticos que não tem nada a ver com o Evangelho verdadeiro a Jesus Cristo. E aqui nós também já vemos um acerto de Roboão, porque o Roboão permaneceu com um culto bíblico no templo, comandado pelos sacerdotes levíticos, ou seja, teve um acerto, o Roboão, né, que foi em não tocar na liturgia bíblica do culto no templo em Jerusalém. Diferente de Jeroboão, que tentou inovar para fazer com que o povo ficasse preso a ele. O problema de Jeroboão foi que Jeroboão deixou de confiar no que Deus havia falado através do profeta Aías. Porque Deus disse para Jeroboão que firmaria a sua casa como a casa de Davi. Ou seja, Deus usa o exemplo da aliança davídica para dizer para Jeroboão, eu também estou contigo. Só que Jeroboão, ao invés de confiar no Senhor, confiou na sua capacidade de administrar o reino. E de inovações, né? De criatividade, a sua criatividade, né? E o resultado foi que total apostasia no reino do norte. Os 19 reis que sucederam a Jeroboão, todos eles foram reis idólatras. Corrompidos, idólatras, fizeram misérias, porque esqueceram o Deus da Bíblia e foram para inovações. E a imagem de Jeroboão que fica na Bíblia qual é? Um rei que não andou nos caminhos do Senhor como Davi. E mais, ele passa a ser exemplo de tudo que é rei ruim, tudo que é rei mau, porque todos os reis maus que sucederam a Jeroboão, a Bíblia no final da vida de cada um diz, e eles seguiram os caminhos de Jeroboão, ou seja, fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Então, meus irmãos, nós queremos chegar ao final desse vídeo dizendo que toda esta causa de divisão, todo este rompimento, toda esta intriga, porque Jeroboão e Roboão foram inimigos durante as suas vidas, e a causa principal desta ação corretiva de Deus, através deste ato de divisão, porque o pecado tem que ser punido. O pecado não fica sem uma resposta, o pecado ele é punido, as consequências vêm. Deus preserva a tribo de Judá, que também vai sofrer as consequências, mas não se perde como se perdeu as 10 tribos do norte, mas a consequência de tudo isso é por causa da idolatria. Deixaram de confiar em Deus para confiar em outras coisas, no seu próprio intelecto, na sua própria força.
deixaram de adorar ao único Deus verdadeiro para introduzir no meio da adoração outros deuses falsos, né? Que só levou o povo à apostasia e ao castigo que vem a ser, que nós queremos mais adiante no final das lições, nós iremos falar sobre ela. Então, professor da escola bíblica, fazendo aqui um resumão do subsídio teológico que você pode usar na sua aula e na sua classe, as lições de um fracasso de um reinado. Ou seja, alguém que vai reinar por orgulho, alguém que vai dar ouvido a maus conselhos, alguém que vai deixar a palavra de Deus de lado e alguém que vai instituir novidades no culto, esquecendo do Deus verdadeiro que deve ser adorado. E os segredos daquele do sucesso seria aquele que serve, aquele que lidera como servo, servindo ao povo, para o bem do povo, para a glória de Deus, que não abandona a palavra de Deus, ele serve com a palavra, né? E a palavra sempre é seu norte, e aquele que ele não precisa, ele sabe, como diz Paulo, né? Que nenhum homem recebe nada se do céu não for dado. Então a nossa função, se você é um líder, se você tem a sua função é fazer com que Deus seja glorificado. Nunca trazendo inovações. Fique no evangelho do Cristo crucificado, que Ele é o Salvador, Ele é o Senhor e Ele deve ser adorado, e nós vamos ser abençoados por Deus. E só fechando o assunto, lembrando que toda esta consequência ela vem por causa de um pedido do povo. Deus havia dito para o povo: vocês vão entrar em Canaã, vocês serão o povo, vocês serão o meu povo, vocês não copiarão os outros povos, o governo de vocês será um governo teocrático, Deus é quem governará, e o povo chega e diz: nós queremos um rei. Ou seja, justamente aquilo que Deus havia dito que eles não deveriam fazer. Por quê? Porque eles ficariam à mercê desses homens. Porque deixariam de confiar em Deus para confiar nesses homens. E o resultado está aí. Confiar em Salomão, confiar em Saul fracassou. Confiar em Salomão fracassou. Confiar em Davi também errou. Confiar em Roboão errou. Ou seja, foram reis que foram cometendo erros. Por quê? Porque somente Deus, ele é digno de confiança. É isso que Deus estava tentando preservar o povo, mas o povo não quis. E aí, como diz o Provérbios, né? Provérbios, que Deus dá o governante que o povo merece. Ah, não lembro. Puxa vida. Como diz aquela palavra? Como fala o velho Provérbios, que Deus dá ao povo o governante que ele merece. O povo queria um rei, Deus deu um rei. E com o rei veio as consequências do pecado que já se originou no coração do povo, e os reis só vieram para instituir. E a lição que resume tudo, que todas essas consequências e a divisão de reino, e essas todas tinham um principal motivo: a soberana vontade de Deus. Deus está no controle de tudo. É Ele quem tira reis e é Ele quem levanta reis. E Deus, na sua soberania, vontade, estava fazendo o quê? Trazendo o povo de novo para si. E deixando lições, exemplos para nós, para que nós, olhando para a nossa história de Israel, entendamos que todos os homens são falhos e não devemos unicamente confiar só naquele grande Deus, o único e verdadeiro Deus, que criou o céu e a terra. Que Deus abençoe, em nome de Jesus Cristo, e até, se Deus permitir, professor Daniel, a lição de número 3 da revista do terceiro trimestre de 2021. Que Deus abençoe a tua vida e fique com as lições de 2 Crônicas, porque Esdras, que é o autor, pelo que tudo indica, né, de crônicas, quando ele escreve crônicas, Esdras está escrevendo para uma nação que está retornando do cativeiro. Então ela está lembrando: olha, tudo isso que vocês passaram por causa da apostasia, da idolatria. Então ela está trazendo a história para que o povo permaneça fiel às orientações